programa Brasil Cristão. Nós estamos de volta aqui nos estúdios da Rede Século XXI e eu quero agradecer de todo o meu coração essas pessoas que sentiram o toque de Jesus em seus corações e disseram sim, eu quero ficar um sócio, uma sócia. A Terezinha Damasceno de Carvalho, de Louveira, São Paulo, aqui pertinho, acabou de se tornar uma sócia. De Paracatu, em Minas Gerais, a Maria Conceição Diniz Carvalho também tornou-se uma sócia. De Valinhos, São Paulo, aqui onde estão os estúdios da Rede Século XXI, a Aparecida de Fátima Chiosini disse um sim a Jesus. De Paracatu, Minas Gerais, Ronil Diniz Carvalho também tornou-se um sócio. E de São João das Missões, em Minas Gerais, eu já estive lá cantando em São João das Missões. Padre Sônio, sua bênção. Eu quero agradecer a Jacira Pereira da Silva, que tornou-se sócia agora. Eu quero ver vocês no Mural dos Sócios, viu? Porque toda semana a gente coloca aqui 2 pessoas em 2 edições no Mural dos Sócios dentro do programa Brasil Cristão. Quero ver vocês aqui nesse momento tão importante do programa. E agora vamos ver mais um Mural dos Sócios. A Valdenísia Francisca da Silva, de São Joaquim, em Minas Gerais, fez questão de registrar esse momento de fé junto com os devotos da Capelinha das Mãos Ensanguentadas de Jesus e compartilhou conosco. Muito obrigada pela participação. Você aí de casa também pode enviar a sua foto. Seja um sócio. Deus o abençoe. A tua vida. Grupo da Capelinha Peregrina das Mãos Ensanguentadas de Jesus. A Valdenista mandou aí esse momento tão lindo e tão importante da vida dessas pessoas que formam esse grupo. Por isso eu agradeço a você, Valdenista, que é lá de Minas Gerais, de São Joaquim, mas também a todos aqueles que já formaram grupos da Capelinha. Estamos aí chegando na marca dos 8.000 grupos de Capelinha Peregrina das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Olha que beleza! Estamos em mais países, não está só aqui no Brasil, não. Já chegamos em outros continentes, estamos na África, estamos na Inglaterra, estamos em Portugal, no Japão, no Uruguai, nos Estados Unidos e também tem mais um país que eu não lembro agora, tem mais um lugar que eu não me falhou a memória agora, mas nós já estamos em todos esses outros locais do mundo com essa devoção, viu? Porque tudo que é bom, a gente não pode guardar para a gente tem que colocar à disposição do irmão. É para isso que a gente vive, né, Padre Eduardo? Sim, para estar à disposição. O casamento é para estar na vida do outro. E assim vai, né? Viver para ser para o outro, né? Porque o amor é doação. Deus que é amor não ficou fechado em si. O primeiro gesto do amor de Deus foi a criação. Nós e o mundo todo é uma primeira expressão que nós conhecemos do amor de Deus que se expandiu, que se esparramou. A salvação, quando o homem escolhe outro caminho, se distancia do Criador, a salvação, o próprio Deus vem no meio de nós, mais um gesto de amor. Então, o amor é doação, o amor é para. E Deus é quem? Deus é para nós, né? Ele se faz para nós. Para nós. Ele que é Deus, que não precisaria, não precisa, mas ama infinitamente, né? É o amor infinito, então o amor infinito ama infinitamente, sempre, né? E por que a gente não pode ser para o outro também? Uma das formas de sermos para as outras pessoas é rezando, fazendo, principalmente essa devoção das mãos ensanguentadas de Jesus. Eu vi tudo começar, eu estou aqui junto na obra, então a gente vê quantas graças, quantas bênçãos, quantos milagres já aconteceram por meio da fé de quem pede, e Jesus estende a sua mão. É Jesus quem faz. Não é a gente, não é a devoção, não é a novena, é o próprio Jesus que estende a sua mão, porque a pessoa tem fé e pede, vem tocar em mim, não é? É isso, é o convite.
tá bom? Então vamos fazer um convite agora a você, meu querido, minha querida, para partilhar conosco aqui a sua experiência de deserto. Agora sim, eu quero ouvir o padre Eduardo, José Eduardo Meschiati, tem 10 anos de sacerdócio e tem uma experiência de vida ampla para falar para a gente, para falar para você sobre esse deserto. Eu quero também lembrar você que logo mais no final do programa nós temos o sorteio desta Bíblia da Mulher. Que bonita, né, padre? Pois é. Bonito isso, eu achei uma iniciativa bonita porque Bíblia da Mulher. Aí você que é mulher, que gosta dessa cor rosa, né? Eu gosto muito de cor de rosa, gosto de rosas. Então, você pode ter essa Bíblia aí, você pode ser contemplado ou contemplada no sorteio de hoje, tá bom? Daqui a pouquinho, o Padre Eduardo vai fazer o sorteio. Padre José Eduardo Meschiati, eu quero iniciar esse... O Dom Murilo Krieger escreveu esse texto, Lições do Deserto. Sim. O que quer dizer isso na nossa vida de hoje? Porque tem uma história, na história da salvação, essa lição do deserto, mas na nossa vida de hoje também. Quero ouvir, padre. Bom, eu quero então ir um pouquinho lá atrás, né? Sim, para a gente claro. entender a nossa referência sempre bíblica, né? A nossa herança, a nossa tradição. Palavra, né, de Deus. Da revelação da palavra. E que é uma história de salvação. O deserto já foi um momento em que Deus ouviu o clamor do povo. Eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, por isso eu vim intervir, né, para salvar. Porém, Deus respeita sempre a liberdade. E o povo, então, na sua liberdade, escolheu o deserto. O deserto é sinal, ele escreve muito bem no artigo, o Dom Murilo diz, o deserto é lugar em que se perderam, lugar em que se deixaram as próprias forças, aos próprios caprichos, aos próprios caminhos. Mas a gente não pode perder de vista um dado muito importante, que na palavra de Deus, deserto não é só o deserto geográfico, um lugar árido, seco também, mas o deserto é lugar do encontro com Deus. Na Bíblia é isso, a gente nunca perder de vista essa imagem, né? Sempre que aparece ali o deserto é lugar do encontro com Deus. Então o povo estava perdido, desorientado, muitas vezes com fome, Dom Murilo lembra no artigo, com fome, com sede, outras vezes com vontade de largar tudo, outras vezes, né? Mas a fé daquele povo, conduzido por Moisés, ia dizendo, aqui está Deus, no silêncio. É assim também na cruz de Jesus, quando Jesus está lá, a gente pode se perguntar, tem um teólogo, Moltmann, alemão, ele escreve sobre isso, né? O silêncio de Deus. Então ele diz, a gente poderia se perguntar, na cruz de Jesus, onde está o Pai que abandona o Filho na cruz? Que até ele diz, né, citando o Salmo, meu Deus, por que me abandonaste? E o deserto como abandono, né? Me abandonasse, me deixasse no deserto, então ele estava em Deus, é Deus e está em Deus, e aí dá para a gente viajar, né? Mas esse autor diz assim, então o silêncio de Deus, Deus estava ali, junto do Filho, sofrendo silenciosamente a dor do Filho. Isso me faz lembrar um velório uma vez de um leigo, um ministro leigo foi ao velório, nem era nem um padre, e tinha um enterro de um jovem, né? E, então a mãe chorando ali diante do seu filho, o ministro entrou para fazer a oração, a celebração. A mãe disse assim para o ministro, onde está Deus nesse momento que eu estou aqui enterrando o meu filho? E ele teve assim uma sabedoria de espírito ali, ele disse assim, olha mãe, ele está aqui ao seu lado, silenciosamente sofrendo com a senhora a sua dor, em silêncio. Então, o deserto é esse lugar também do silêncio, o lugar do encontro, e isso a gente traz para as famílias de hoje também, né? As nossas lutas, as nossas dores, os nossos sofrimentos são os nossos desertos, né? E cada dia de um jeito. Padre, eu até quero colocar aqui que a nossa sócia, a dona Maria Marculino da Silva, de Rio Largo, lá em Alagoas, dona Maria Marculino, a gente está junto com a senhora nesse momento também, viu? Ela pede oração pela alma do seu esposo, do seu Valdecir Eduardo. Ele faleceu
E também pede oração pela Maria Fabiana, pela filha, né? E toda a família. Que palavra o senhor diz, Padre Eduardo, à dona Maria Marculino, que acabou de ver o silêncio do seu marido ali, né? E todas as pessoas que estão nos acompanhando, que estão passando por esse momento do deserto aí, da morte de um ente querido. É claro que a morte é uma experiência crucial da vida de todos os seres humanos e a gente sempre fala de fora, né? A gente fala aos outros, para a dor dos outros, até o dia que também a gente experimenta nas nossas famílias, etc., né? Mas, então, nunca a gente consegue estar lá no lugar da pessoa, mas a gente se coloca ao lado. Então, nós estamos Dona rezando, Maria Marculino. Estamos rezando pela Dona Maria Marculino, nesse momento ela pede a sua oração, então nós não podemos ocupar o seu lugar e a sua dor, mas nós todos, os que rezam com a senhora, estão ao seu lado, né, amparando, ajudando, porque senão a morte pode se tornar um momento desesperador, né, e não pode ser. A morte é uma passagem. Na perspectiva cristã, a morte é um encontro, é a plenitude da vida que se realiza com Deus, é que nós ficamos tristes com a separação daqueles que nós amamos, né? Até um vizinho que se muda, a gente sente, um sobrinho que vai estudar fora, quanto mais essa passagem tão grande que é a morte. Então, ela mais tem que ser vivida na esperança da ressurreição, na esperança da plenitude da vida e com este consolo, né? A senhora não está sozinha, né? Vivendo esse momento na perspectiva da fé, com o olhar da fé, a senhora está passando a sua dor, o seu sofrimento, no silêncio, no abandono, no seu deserto, mas com a certeza, né? Ele nunca abandonou os seus filhos, ele nunca abandona. O salmista vai dizer, Deus não quer a morte dos seus santos, seus amigos. É dolorosa ao Senhor a morte dos seus santos, seus amigos. Então, a morte não é de Deus, né? Deus é o sumo bem, a morte é uma escolha do ser humano. Então, e nós, herdeiros da humanidade, vamos passar por ela. Então, é preciso passar com esperança, sem perder a fé. Pelo contrário, é um momento de fortalecimento da fé, fortalecimento da esperança, vivido no amor das pessoas que estão à sua volta, no amor de Deus, na certeza do amor de Deus que está ao seu lado, sofrendo, amando, porque nosso Deus é pessoa, né? Nosso Deus nosso Deus cristão não é uma energia, nosso Deus é uma teoria, pessoa. não é nada, né? Então, pessoa sofre, pessoa ama, pessoa se compadece, e nessa certeza de Deus que é pessoa, então nós podemos nos relacionar e a Ele nós rezamos, nós conversamos, nós choramos, às vezes lamentamos, né? Mas porque é pessoa que se relaciona conosco, mas que sobretudo nos ama. Então tenha certeza, não está sozinha, né? Doloroso sim o momento, mas com Ele passando com a senhora essa dor, esse momento, esse caminho. Padre Eduardo, também queria que você se manifestasse, meu querido, minha querida, você que está junto com a gente neste programa, você pode mandar pelo telefone, pelo call center ou pelo seu e-mail, pessoas que estão passando agora, Padre Eduardo, por momentos dolorosos de enfermidades, né? Esse pode ser considerado um deserto também, uma depressão, um câncer, uma doença, assim, um diagnóstico que acabou de receber ou que está esperando um diagnóstico. Você que está nessa situação, manifeste-se agora. A gente quer rezar por você. Fala para a gente, Padre, Então, dessas situações. Essas situações são as situações de morte que continuam acontecendo no projeto tão bonito da criação de Deus, uma explosão de amor de Deus à criação, né? A vida se explode, se esparrama a vida de Deus. Eu gosto de lembrar sempre isso, né? Um dia o Criador pensou em cada um de nós. Lá no infinito, na eternidade, Ele se dignou me lembrar de mim, de você que está aí agora. E, sobretudo, Ele continua se lembrando de nós. De cada um, né? O amor é dinâmico, o amor, embora Santa Teresa vai dizer aí, né? Deus não muda,
porque Ele é sempre o mesmo, ontem, hoje, sempre, mas nós mudamos, nós passamos, a nossa vida é dinâmica, então Ele está conosco. E o amor é dinâmico. Ele não muda, mas o amor surpreende, o amor transforma, o amor incendeia, né? Tem até aquela música, incendeia. O amor incendeia, por isso muitas vezes o amor é relacionado ao fogo, né? Então, a você que está sofrendo, também não é fácil, né? Compreender a doença, a enfermidade, sobretudo hoje, né? Nossa alimentação tem tantos venenos na alimentação, tantos agrotóxicos. Então, não é de se estranhar que hoje nós tenhamos tantas doenças, porque o ser humano continua bombardeando a obra da criação. Mas nós somos vítimas, né? Nós estamos nesse sistema. Então, para quem sofre, não perder a esperança, né? Esse deserto do coração, padre, que é a depressão. É um deserto então, que a pessoa vive, né? A depressão, eu conheço gente que fica assim internada 3 meses em casa, né? Na depressão, passa 2 meses do quarto, só se levanta para tomar uma água, volta para o quarto escuro, né? Então, é um deserto. É um deserto. Então, mas é preciso fazer desse deserto a descoberta do encontro com Deus. Nele está a nossa esperança, nele está a nossa salvação. Então, esse deserto do coração precisa ser um encontro de descoberta, né? Encontro e descoberta de Deus que já está em nós, né? Volto lá em Santa Teresa, ela vai dizer das moradas, né? Deus habita lá no profundo, isso é Santo Agostinho, Santa Teresa, os místicos, né? Deus está no profundo da alma, do coração, se a gente quiser chamar, e só que muitas vezes a nossa experiência de fé, Santa Teresa diz, nós paramos na porta, né? A gente chega até a porta do castelo onde habita Deus, mas muitas vezes paramos na porta e não nos encorajamos a adentrar. Então, é preciso adentrar, né? Esse espaço, ela vai dizendo, o castelo tem cômodos, tem aposentos e a gente precisa ir descobrindo, entrando e percebendo a presença de Deus. Então, acho que do sofrimento, desse coração atribulado, né, de quem está na dor, porque nem todo mundo compreende o sofrimento, né? Tem gente que se revolta com o sofrimento, tem gente que é mais resignado e compreende que tudo também faz parte do plano de Deus, mas, então, acho que assim, fazer a oferta, né? Nós trabalhamos até na questão das vocações, algumas paróquias trabalham com os enfermos. Olha, ofereça a sua dor, o seu sofrimento como oração pelas vocações. Ofereça a sua dor, o seu sofrimento como uma oração, né? O Papa Francisco diz, a porta santa do enfermo é o seu leito, né? A porta santa do presidiário, de quem está, né, vive no sistema aí prisional, é a porta da cela. Então, fazer do seu leito, do seu lugar, de onde você está, um encontro com Deus, mas acho que um amor oblativo, né? Um amor que entrega, que oferece, né, o sofrimento como bênção, como graça para os outros. Amor é para os outros. Então, é para os outros. Talvez, então, entregar o sofrimento para que outros possam se beneficiar da graça. Padre, olha, nós recebemos aqui um testemunho que vai, com certeza, completar o que o senhor está falando e também enriquecer o nosso programa de hoje. Eu quero agradecer a Tânia Maria de Souza da Silva e ela disse o seguinte, que Deus me felicitando pelo aniversário, muito obrigada, muitas felicitações aqui também, que infelizmente não dá tempo de eu ler todas. O deserto também passou pela minha vida quando meu marido resolveu deixar o nosso lar e morar sozinho. Tivemos muitas fases difíceis, mas a nossa separação foi a mais difícil para mim. Com a graça de Deus, consegui superar e foi através deste sofrimento que me aproximei ainda mais de Deus e pude testemunhar a sua misericórdia. Agradeço a nosso Senhor Jesus Cristo por me carregar no colo naqueles momentos difíceis e estar aqui hoje comigo como uma sócia desta grande obra que é a Associação do Senhor Jesus. Muito obrigada, viu, Tânia? Olha como os testemunhos vêm falar. É uma lição
que a Tânia está dando para a gente do deserto, não é, Sim, padre? Esse foi um deserto momento da vida difícil, dela, sim. né? E quantos lares, né? Sim. Então, olha, nosso tema de hoje são as lições do deserto. E ainda dá tempo de você ligar, dá tempo de você mandar o seu e-mail, porque nós vamos para o intervalo, mas eu quero lembrar que daqui a pouquinho o padre José Eduardo Meschiati vai sortear esta Bíblia aqui dentro do nosso programa, a Bíblia da Mulher, último programa do mês de setembro. Eu quero, junto com o padre, oferecer a uma pessoa esta Santa Bíblia, essa palavra de Deus tão linda e com uma capa tão bonita, tá? A gente vai para o intervalo e já volta. Até já! Confira na coluna Repórter NT deste mês a segunda parte do 10º leproso. Não deixe de ler esta emocionante história.